Deus mostra que não é a nossa aparência que ele enxerga e nem o nosso louvar, o nosso honrar com a boca, mas sim o nosso coração. E o nosso inimigo, o que ele diz? Mateus capítulo 4, do 1 ao 3, uma cena bastante inusitada, que fala da tentação de Jesus. O capítulo 4 de Mateus é um dos primeiros capítulos da Bíblia que eu estudei bastante, desde quando era lá criança, porque eu achava estranho aquilo. Jesus, o Filho de Deus, sendo levado pelo próprio Espírito, pelo Espírito de Deus, ao deserto para ser tentado pelo diabo. É o que diz ali versículo 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós acabamos de ler no começo que Jesus havia, no começo do seu ministério, indo até João Batista, pela sua vontade, ele foi até João Batista para executar a vontade do Pai, que era ser batizado naquele momento. E agora, saindo dali, o Espírito leva ele até o diabo para ser tentado. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Nada mais natural. Se nós ficarmos 40 dias e 40 noites sem comer, certamente teremos fome. Mas nisso chegou a ele o tentador, o inimigo, e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Nós sabemos bem a história. Sabemos que o diabo usou a palavra para tentar Jesus, mas sabemos que Jesus também venceu o diabo pela palavra, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas não é esse o ponto que eu quero chegar para você, não. Você lembra lá do começo? Comecinho lá, quando Jesus foi batizado por João Batista, o que aconteceu? Foi ele batizado, e ao sair das águas, vem o Espírito de Deus em forma de, como uma pomba, né? Aí em cima de Cristo. E uma voz dos céus, do próprio Deus, dizendo o que ele falou para Jesus? Este é o meu filho amado, o qual eu tenho muito prazer, o qual me dá muito prazer. Deus reforçou quem era Jesus, mostrando para o mundo que Jesus era o Filho de Deus. E agora chega o tentador para ele e tenta plantar dúvida em Jesus, porque Jesus estava passando por um momento de fraqueza. A fraqueza aqui não era espiritual, me entende? Mas uma fraqueza física, porque ele teve fome, 40 dias e 40 noites jejuando. E o tentador coloca na mente de Cristo: se tu és o Filho de Deus. Qualquer um de nós, talvez, quiséssemos naquela hora provar que sim, nós somos o Filho de Deus. Olha essas pedras se transformando em pães. Agora tu acredita que eu sou Filho de Deus? Mas não Jesus. Jesus sabia muito bem quem ele era e que não precisava provar para o diabo que ele era Filho de Deus, porque ele tinha a voz do Pai dentro dele, ecoando, dizendo: este é o meu Filho amado, o qual me dá muito prazer. Então, quem nós somos? Nós somos o que Deus diz que somos. Você é o que Deus diz que você é. Bem, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Veja aqui Deus colocando no nosso coração, dentro de nós, quem nós somos,
Nós somos filhos de Deus. Se é um verbo que eu não gosto de usar, é o verbo ser. Quando me pergunto quem eu sou, eu não sei o que dizer, porque eu não sou nada. Mas uma coisa eu sei que eu sou, filho de Deus. Você pode ter certeza que tudo que você pensa que é neste mundo um dia vai acabar. Mas você nunca vai deixar de ser filho de Deus. Não porque você nasceu de sangue ou de uma família, como lá na minha cidade perguntam de que família tu é. Não, não porque você nasceu da vontade da carne, ou seja, daquela cidade, a fama que ela tem. Ah, não, porque você nasceu no povo de Israel, você é filho de Deus. Não, mas porque você nasceu da vontade de Deus. Deus teve vontade de me fazer e de fazer você filhos dele. Isso é maravilhoso. Então agora nós passamos a ser chamados filhos de Deus e precisamos aprender a viver como tal. Viver como filho de Deus. 1 Pedro 2, do 1 ao 25. Eu vou lendo aqui e vou falando um pouco em cima de cada versículo, porque quero ser breve, para que você grave isso no coração. Se o próprio diabo tentou o próprio Senhor Jesus Cristo, trazendo na memória dele dúvidas sobre quem ele era, quanto mais ele faz conosco. Mas se nós vivermos como filho, não deixaremos dúvida a ninguém, que filhos de Deus nós somos. Então diz ali em 1 Pedro capítulo 2, o seguinte: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações. Olha só, o que Pedro diz para nós deixarmos: toda malícia, todo engano, todo fingimento, inveja e murmuração. Coisas humanas, amado. Todos nós temos esses sentimentos todos os dias, porque somos humanos. Jesus teve fome, porque ele ficou 40 dias e 40 noites num deserto sem comer, e ele estava em forma humana, mas ele não esqueceu quem ele era. Nós podemos sentir isso, mas precisamos deixar de lado, abandonar e desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Achamos que crescemos, né? Tem uma música que eu acho muito bonita, mas que, para honra e glória de Deus, eu não vou cantar, porque eu iria atrapalhar, né? Mas é uma música maravilhosa, que ela diz que nós somos como criança. Só que às vezes nos dá vontade de crescer e se tornar independente. Na verdade, amados, nós precisamos sempre sermos estes meninos como meninos recém-nascidos, né? Procurando, desejando afetuosamente o leite racional, não falsificado, mas para que por ele a gente vá crescendo. Por ele a gente vá crescendo, não por nós mesmos. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Claro, eu tenho certeza que você já provou que Deus é bom. Não tenho dúvida disso, porque senão você não estaria em Deus. Mas nós já provamos que Deus é bom. Sabemos disso. Então precisamos chegar-nos a Ele. E chegando-vos para Ele, Ele quem? A pedra viva. A pedra viva que foi reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Sabemos quem é essa pedra viva. Essa pedra viva é Jesus Cristo. Aquela que nos traz vida. Aquela que nos faz sermos alicerçados na rocha. Como a própria Bíblia diz, né, que o homem que construía essa casa sobre a rocha pode bater o vento, bater a chuva, e ela não será abalada. Essa é a pedra viva sobre a qual nós precisamos construir a nossa vida. A pedra viva que foi reprovada, que foi rejeitada pelos homens,
mas para Deus ela é eleita e preciosa. E vós também, vós quem? Nós, a igreja de Cristo, os filhos de Deus, nós também somos como pedras vivas. Nós somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. A quem nela crer não será confundido. Nós não seremos mais confundidos pelo inimigo. O inimigo ele pode chegar e diante de nós e dizer: se tu é filho de Deus, faça com que isso se transforme naquilo. Mas nós não seremos confundidos, porque sabemos quem somos. E assim, para vós os que credes, ou seja, Pedro está falando para quem crê, para quem é de Cristo, para quem é a igreja do Senhor, para quem é pedra viva, para quem é filho de Deus. E assim, para vós, os que credes, é preciosa. Essa palavra, o Senhor, a pedra viva, ela é preciosa para nós. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Então Jesus, ele é a pedra. Você escolhe se ele vai ser na sua vida a pedra viva que vai edificá-lo, ou a pedra de tropeço da palavra para que você caia. Eu tenho certeza que você escolheu a pedra correta. Mas vós, ou seja, novamente aqui Pedro está falando para nós que aceitamos, que cremos, nós, ou seja, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Aqui ele está dando vários exemplos do que nós somos, e tudo maravilhoso, são adjetivos sublimes, que a palavra nos compara à geração eleita. Ele nos elegeu nessa geração, na geração em que nós vivemos, nesse tempo. O sacerdócio real. Só houve um sacerdote rei, e esse sacerdote rei foi Jesus Cristo. É a nação santa, ou seja, nós somos a nação santa. Não é mais Israel, não é o Brasil, não é aquele que aceitou essa pedra viva. Nós somos o povo adquirido, nós fomos comprados. Nós fomos comprados pela vontade de Deus, como lemos antes, que fomos feitos filhos de Deus pela vontade dele. Mas para que tudo isso? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há virtudes em Cristo? Há virtudes no chamamento dele das trevas para a luz? Então anuncie. Vós que em outros tempos não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então agora Pedro está dando um conselho para que nós nos lembremos que somos peregrinos e forasteiros, não somos deste mundo. Lembra do gomo de bergamota, o gomo de mexerica na cabeça de alho? Nós podemos nos encaixar ali, mas não somos dali. Nós precisamos nos abster. O que é abster? É não querer, deixar de lado, não fazer parte das concupiscências carnais. Ou seja, tudo aquilo que a carne milita e que você sabe muito bem que pode ser diferente de mim, diferente de você, mas somos humanos. E precisamos saber que essa militância da carne, ela combate contra a alma, contra aquilo que o Senhor quer. Nós precisamos então, como diz no próximo versículo, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Ora, vivemos entre quem? Entre os gentios. Ou somos povo de Deus ou não somos povo de Deus. Precisamos ter o nosso viver honesto entre aqueles que não são de Deus. Para que naquilo em que falam mal de nós,
como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Ou seja, mesmo que as pessoas falem mal de você, elas estarão glorificando a Deus no dia do Senhor. Por quê? Porque as obras que faremos não são aquelas que eles falam, mas são aquelas que o Senhor quer que façamos. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviados, para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem bem. Aqui é algo bastante crítico nessa época em que vivemos. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Você não precisa se sujeitar a ninguém. Mas se você ama a Deus, você se sujeita por amor do Senhor. Quer ao rei, quer ao presidente da República, quer ao governador, quer ao prefeito, quer às autoridades civis e militares. Por quê? Porque mesmo que elas nos prendam e nos matem o nosso corpo físico, mesmo que elas façam da economia do país a pior coisa que exista, mesmo que tudo vá a pior por causa deles, nós ainda somos filhos de Deus. A nossa terra continua não sendo aqui. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Ou seja, quando nós fazemos o bem, nós tapamos a boca daqueles ignorantes e loucos, segundo a palavra de Deus. Ou seja, eles não têm o que falar. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Lembram que em Isaías, o Senhor disse que o povo dele honrava ele com os lábios, mas estava com o coração longe, e que eles faziam aquilo porque eles tinham aprendido daquele jeito? Bom, nós não podemos fazer só porque aprendemos, mas porque somos livres, porque o Senhor nos dá liberdade de fazermos ou não. Mas nós usamos essa liberdade não para cobrir a malícia, mas para escolher ser servo de Deus. Honrai a todos. Quando eu vejo a palavra todos, eu não enxergo nenhuma exceção. Honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus. Honrai ao Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Deus está dizendo aqui que Ele não colocará pessoas acima de nós, chefes, que sejam maus? Não. Ele diz que nós precisamos nos sujeitar, tanto aos bons como aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Veja só Pedro dizer isso, que é agradável padecer injustamente. Por quê? Bom, o próximo versículo nos ensina. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Verdade, né? Se você é preso porque roubou algo, que glória tem nisso? A prisão era para você. Mas se você é preso, mesmo sem ter roubado nada, e sendo acusado de roubo, isso é agradável a Deus, porque você não cometeu, mas você estará calando a boca daqueles que falam mal na ignorância de homens loucos, pelo que você faz de bom, segundo a vontade de Deus. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O Evangelho não traz um mar de rosas. Pelo contrário. O mar é de espinhos. O próprio Jesus recebeu sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. E ele deixou o exemplo
para que a gente possa seguir as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Foi lido isso na ceia do Senhor, que Isaías profetizou que pelas feridas do Senhor nós seríamos sarados. Então não há pandemia, não há governos, não há concupiscências, não há mundo que possa nos afastar de Deus, que possa impedir de sermos feitos filhos de Deus. Porque éramos como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Quem é este? Jesus. Jesus é o pastor e bispo de nossas almas. Ele é o Senhor. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é santo e poderoso. Ele é aquele que nos tira da morte e do engano, das prisões, de tudo aquilo que a gente padece. Ele é soberano. Ele é fiel. Ele é santo e poderoso. Deus é o nosso maior exemplo. Ele é o soberano. Jesus Cristo nos fez sermos filhos de Deus. E sendo assim, Deus olha para nós hoje e repete: este é o meu filho amado, o qual eu tenho muito prazer. Tenha certeza disso, meu irmão. Se não fosse assim, o Senhor não teria dito que Ele nos daria o poder de sermos feitos filhos de Deus, segundo a vontade dEle. Foi pela vontade dEle que fomos feitos filhos de Deus. E por essa vontade, Ele continua olhando para nós. E através de Cristo, Ele diz: este é o meu filho amado, o qual me dá prazer. Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é soberano, é maravilhoso, é santo, é poderoso. Quero agradecer a oportunidade que tive de trazer essa palavra aos irmãos. Pedir desculpas se de repente a minha voz falhou um pouco, ou se alguma coisa ocorreu aí, mas que Deus ele possa nos trazer sempre em nossa mente quem nós somos. Muito obrigado, Joel, por suas palavras. Que Deus te abençoe e guarde. Nós vamos ter agora uma oração. Filhos do Senhor. Okay. Faremos uma oração breve, a misericórdia. Que a tua santidade, Senhor, possa nos cobrir. E pela lente de Jesus Cristo sejamos feitos teus filhos, todos os dias. Não pela nossa vontade, mas pela tua. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Muito obrigado, Joel, por suas palavras. Que Deus abençoe você. Nós teremos na sequência uma oração com o nosso irmão Joel Dias e logo após um cântico. Então, Joel Dias pode orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e amado Pai, somos gratos, Senhor, a Ti por estar em Tua presença, Te louvando e engrandecendo Teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento, estamos reunidos. Que Tu possa, Senhor, sempre estar em nossas vidas, nos guiando, nos protegendo, nos livrando, Pai, do mal. Obrigado, Pai, por cada um presente. Que Tu esteja, Senhor, nesse momento com cada um. É por Ti que oramos. Amém. O cântico é Seu Nome. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte. Vamos lá.
Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro. Seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus forte. Seu nome é Deus forte. Seu nome é Deus forte. Seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que bênção, né? É maravilhoso nós sabermos que, em outras palavras, né, Joel, que o nosso Deus também é o nosso Pai, né? Então, Amém. portanto, somos filhos, fomos feitos filhos por causa de Jesus Cristo. Que maravilha. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado por nos fazer sempre lembrar a nossa real identidade, né? Nós não somos meros súditos, né? Nós não somos um plebeu qualquer, nós somos o filho do rei, né? Deus seja louvado por isso. Amém. Irmãos, temos alguns assuntos aqui antes de abrirmos, né? Vou compartilhar mais uma telinha aqui. Aqui, opa. Tá, temos alguns assuntos. Você pode consultar e postar no grupo de WhatsApp da Igreja as informações da Irmandade. Lá você consulta tudo isso, né? Quem faz pedindo oração, intercedendo, alguns avisos, assuntos, enfim, várias, bem como também quando o assunto é da Irmandade no geral. Né? Às segundas-feiras, às 20 horas, nós temos bate-papo bíblico, o erro de impressão, né? Estamos estudando nas segundas-feiras, sorte, né? E nas terças-feiras, tem a Bíblia e Pipoca, né? Que é nas terças, mão falando para a família, e temos sempre divulgado esses links, né? Na quarta-feira, nós temos no bate-papo bíblico, às 20 horas, um assunto de Jesus, tem sido muito interessante. Na sexta-feira, sempre tem irmãos, né, ou do Brasil ou de fora falando. Eu sei de Campinas, vai falar sobre Adão e Eva, né, aquele caso. E aos domingos temos culto às 18 horas. Não que você sabe que se você entrar nos grupos de bate-papo da igreja, existem todos os dias tardes acontecendo, né, desde as 7 da manhã, com orações às 7 da manhã. E eu sei que tem a turma da madrugada, tem alguns irmãos que também dirigem grupos de oração que vão até a madrugada, quem quiser à noite participar também. Então, em algum lugar do Brasil, irmãos estão disponibilizando esses cultos em vários horários também, e cursos das escolas. Tem vários cursos também acontecendo, então não faltam atividades. Você pode buscar essas informações e são muito bem-vindos, ok? Agradecer imensamente a presença de todos aqui. Desculpa pelos erros eletrônicos, né? Nós não somos especialistas nessa área, às vezes acontecem alguns problemas, mas a gente vai aprendendo e superando, né? Que Deus guarde a vida de todos aqui. Quem quiser abrir para dar um alô, dar um olá, falar alguma coisa, seja bem-vindo. Eu vi que a Adriana... Alex, Oi. o grupo do WhatsApp, eu posso passar para os meus contatos? A pessoa pode ter acesso daí? Pode passar aquele link que é para a pessoa clicar e se inscrever automaticamente, sim. Sim, pode. Os nossos grupos de bate-papo bíblico, né, aquele do WhatsApp, ele já tem 158 inscritos lá que recebem os links. Pode passar, não tem problema. Sim. Sim, essa pregação de hoje, ela vai estar lá daí? Não, todas as pregações, cursos e aulas gravadas, elas vão para o canal do YouTube da igreja, que também está... Eu sempre Canal, posto, deixa eu anotar. mas não, eu te passo. Eu posto sempre lá no grupo... Só passa para mim? Passo, mas no grupo do WhatsApp da igreja está lá. Tanto o endereço para link do canal do YouTube, como da página do Face,
como também do grupo de bate-papo bíblico. Mas eu reponho toda semana lá, só dá uma olhada. E aí, Então, todas essas tá. gravações, elas ficam onde? Elas ficam no canal do YouTube. Você se inscreve lá no canal do YouTube, entra e tem as playlists lá. Tem playlist de filmes, tem playlist de curso, de pregações, de bate-papo bíblico, de vários, né? O canal do YouTube da Igreja de Cristo em Florianópolis. É só colocar lá no YouTube, Igreja de Cristo Florianópolis, que vai. Tá. Mas os links eu sempre posto, tá bom? Lá, eu mando para vocês de novo. Tá, então tá. Por favor, o senhor manda para a gente, então, que aí eu quero passar para outra Tá, pessoa, tá? ótimo, muito bem. Muito bem. Obrigado, Joel. Foi um espetáculo, né? Muito Obrigado, Joel. Tá muito bom a mensagem. Maravilhoso, Eu, maravilhoso. assim, sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Amém. bem. Joel, foi extraordinário, Joel, extraordinário. Meus parabéns. Muito bom. Obrigado, Sandro. Muito, Também você é sobre o maravilhoso. Joel, foi muito edificante também. Amém. Obrigado, irmão Joel. Uma mensagem muito linda. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Amém. E Amém. também quero reforçar, irmão Alex, que todas terça e sexta, às 21, às 23, nós temos nosso encontro de oração também pelo Google Meet. Nós aqui é postado também no grupo RTV, né? E também naqueles Vamos Orar. Tá Também certo. é postado naquele grupo. E todas quinta-feira, de 11h30 a meio-dia e meio, nós temos também transmissão direto com os irmãos de Moçambique. Todas quinta-feiras, às 11h30. Devido ao horário dele lá, a gente faz esse horário. Ok? Obrigado a todos e um forte abraço a todos na paz de Cristo. Amém. Inclusive, Pedro, nós temos um irmão de Moçambique que participa conosco lá no grupo de bate-papo, e eu recebi também uma foto muito legal da Igreja de Cristo em Xai-Xai, lá em Moçambique, né? Eu creio que é uma espécie de província lá, e temos muitos irmãos naquela cidade, né, de Xai-Xai. Isso, na cidade de Xai-Xai, o evangelista lá é o irmão Gaspar, é esse que nós temos o maior contato, né? Lá tem o Clementino, tem o Gaspar, tem o Pedro, tem vários deles, mas o líder mesmo lá é o Gaspar. Ele é um irmão brasileiro, né? Isso. Hã? O Gaspar. Não, ele não é brasileiro. Não é, Alex. Não. Ele é de Xai-Xai, mas só que ele fala 8 idiomas. Certo. Ele é bem solto. Bom. Nessa quinta agora, quem está pregando é o irmão Araújo, de São Paulo, né? Certo. Na outra quinta já é ele. Aí eu estou sem outro para daqui ao final do mês, né? Para a última quinta-feira do mês, eu estou atrás de outra pessoa para pregar. Quem sabe o Alex pregue, né? Pode ser, vamos ver. Depois eu entro em contato com você. Sim, claro, vai ser um prazer. Um abraço a todos. Tá bom. E a Yolane está aqui do lado da Wanda, tá vendo, Pedro? Tô vendo. Eu vi aí as crianças. Aquela menininha agora já é uma mulher. Graças a Deus estão dormindo. Fazia tempo que eu não via ela, muito tempo mesmo. A irmã Wanda eu vejo agora há pouco tempo antes dela ir para o sul, né? Mas a irmã não, a filha dela não. Fazia Yolane, muito tempo que eu não via. É que nem o Joel, faz muito tempo que eu não vejo o irmão Joel pessoalmente, né? A última vez que a esposa dele veio aqui, ele não veio, né? Ela veio sozinha. Mas O Joel tem medo de ir aí por causa da barba dele, entendeu? Então, como ele fez um voto de Nazireu, aí ele não pode cortar a barba. E aí, para ele vai ser confundido com um terrorista. Ele falou: não vou voltar por enquanto lá para minha cidade, não. Não, mas ele sabe que a nossa cidade aqui é da paz. A irmã Wanda É da paz. Ele sabe que aqui é da paz. A cidade aqui tem um coração muito grande, muito bom. Peixeira aí é para peixe mesmo, só. Não tem. É só para cortar peixe. Muito bem. Valeu, meu querido. Abraço a todos. Amém. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de dar um alô? O Henrique. Eu falar uma coisinha? Claro, Henrique. Então, eu queria agradecer a oração de todos pelo Mateus. Ele já está bem, já está com a sua febre, está tudo bem, graças a Deus está tudo tranquilo. Tá? E vai sair o resultado da Covid, mas
se Deus quiser, não teve Covid, Amém. não. Mas ele está bem Mateus agora. é o seu, Mateus é o seu neto, só para que os outros que não saibam. Mas o netinho. Meu netinho vai fazer 9 meses amanhã. Certo. E agradecer as orações pelo meu pai, continuar orando por ele. Hoje eu fui lá e ele não lembrava de nada que a gente conversou ontem. Tadinho. Ele falou, eu falei isso tudo? Eu não sei de nada disso, eu não estou sabendo. Então, O Senhor está só Deus mesmo para saber, e a gente bota na mão dele, e eu vou repetindo, eu fico que nem um papagaio lá, vamos ver. Mas obrigado aí, continuem orando por ele também, tá? Amém. Obrigado a todos.